Olá, meninos e meninas, tudo bem? Vamos dar continuidade nessas aulas, né? Então, bora falar de entamoeba histolítica, tá certo? Entamoeba histolítica, existem quatro tipos. Desses quatro tipos, né, duas são de interesse do ser humano. É entamoeba histolítica e entamoeba coli. Então, cuidado com esses termos, tá certo? Entamoeba histolítica, entamoeba coli. Existem outras, mas são de outras regiões. Por exemplo, entamoeba gengivalis é uma que é encontrada na gengiva, tá certo? Ratmani também é uma que pode ser encontrada, mas é muito rara, tá certo? Quando a gente fala de morfologia da entamoeba, nós temos quatro formas, que basicamente são duas, né? Mas são etapas. Nós temos o cisto, que é a forma resistente, esférica e oval, tá? Metacisto, que é uma forma intermediária entre o cisto e o trofozoíta. Forma multinucleada, que é média do cisto, olha aí, viu? No intestino delgado, onde sofre divisões dando origem ao metacisto, né? São os trofozoítas. O trofozoíta, que é a forma ativa do parasita, com um núcleo só, é pleomórfico porque, como é uma ameba, o formato dela pode ser bem variado. E um pré-cisto, que é uma fase intermediária entre o trofozoíta e o cisto, né? Que é uma preparação do trofozoíta para se transformar em cisto. Então a gente tem quatro formas: cisto, metacisto, trofozoíta e pré-cisto, tá? Mas as duas mais importantes é o cisto e a forma trofozoíta. Quando a gente fala da forma de entamoeba, tá certo? Eles são classificados vários tipos de entamoeba de acordo com o número de núcleos, tá? Então nós temos entamoeba com cistos com 8 núcleos, tá certo? 8 núcleos, que aí nós temos entamoeba coli no homem, tá certo? Entamoeba com cisto de 4 núcleos, opa, olha aí, histolítica e a dispar, que também existe no homem, tá? Histolítica e a dispar. Entamoeba que tem só um núcleo, que não tem exemplar no ser humano, tá? E entamoeba com cisto não conhecido, ou sem cisto, que é a gengivalis, que existe no homem, que geralmente essas aqui ficam em cima dessas placas amareladas do dente, tá? Então nós temos de importância médica a entamoeba histolítica, que tem um cisto com 8 núcleos, histolítica, perdão, entamoeba coli com 8 núcleos e entamoeba histolítica com 4 núcleos, tá certo? Não esqueçam isso aí. Então basicamente é isso aqui, ó, tá? Entamoeba, quando a gente olha para o cisto, vamos falar de cisto, só de cisto, tá? Quando a gente olha para o cisto da coli tem 8 núcleos. 2, 4, 6, 8. 8 núcleos. Às vezes nem todos são evidentes, né? Você não consegue enxergar todos, né? Na microscopia, mas você consegue ver, tá? Pois você tem que olhar bastante, bem direitinho. E eu tenho a histolítica com 4 núcleos, tá? Só diferenciar, o histolítica, o nome é maior, então só 4 núcleos. Coli, o nome é menor, então é 8 núcleos, tá certo? Vamos em frente. Tá? A entamoeba histolística, né, ela vive como comensal no intestino grosso, tá certo? Lá a histolítica, ela pode destruir a parede do intestino, tá certo? Causar abscessos hepáticos. Na hora que ela destrói a parede do intestino, ela pode perfurar a parede do intestino, cair na circulação e bater no fígado, causando abscessos hepáticos, podendo causar abscessos pulmonares, cutâneos e raramente cérebro, né? Que aí é uma meningite causada por uma entamoeba, é muito rara mesmo, tá? Geralmente essas entamoebas elas são seres anaeróbicos ou aeróbicos facultativos, tá? Muito cuidado com isso aí. O ciclo biológico dela é muito simples, pessoal, não tem para onde correr, né? Ingestão do cisto maduro, cai no suco gástrico, a parede é muito resistente, precisa da ação do suco gástrico para poder corroer a parede. Quando chega no intestino, ele rompe a parede, né? Já corroída pelo ácido, consegue romper e sai a forma trofozoíta. Essa forma vai se dividir por divisão binária na região do intestino, tá? E acaba colonizando o intestino grosso. São comensais do intestino grosso, tá? Histolítica.
E aí vão colonizar o intestino grosso. Quando estão prestes a sair com as fezes, ela insista e o ciclo se repete, tá? Esse cisto pode aguentar às vezes semanas no meio ambiente, tá certo? O principal local que a gente encontra cisto de entamoeba são em verduras e frutas, principalmente verduras, né? A alface é o principal, né, problema. E aí é lavagem dos alimentos, uma boa lavagem dos alimentos, tá? Já resolve esse problema. Então, é um ciclo monogênico, não tem para onde correr. É o trofozoíta, cisto e volta de novo. É através de alimentos e água contaminada que a pessoa se contamina, tá certo? Não tem para onde correr, né? A pessoa vai se alimentar do cisto, ó, histolítico, ó, tá vendo? Quatro núcleos no cisto, histolística. Vai contaminar a região do intestino grosso, vai colonizar o intestino grosso e esse pode perfurar a parede do intestino, causar abscessos extrahepáticos, destruição do fígado, dos pulmões, podendo chegar até no cérebro, tá? Então, como eu já falei para vocês, né? Ele pode destruir a parede do intestino grosso, invade a mucosa, e aí ela pode cair na circulação, bater no fígado, no pulmão, e aí perfurando a parede do intestino, cai na circulação, tá? E aí pode subir a circulação, causando problema no fígado, no pulmão, nos rins, no cérebro, pele, tá? Isso aí é o que se chama de amebíase extraintestinal, tá? Tinha falado extrahepático, perdão, tá? É extraintestinal, tá certo? Porque ele vai destruir os pulmões, os fígados. Primeiro ele chega no fígado, depois pega o pulmão e aí pode se espalhar, causando outros problemas. Transmissão é através de alimentos contaminados, água contaminada, tá? Ele pode também usar insetos, né? Moscas, baratas, de pessoa a pessoa, contaminação de mão a mão, tá? A variabilidade, né? A patogenia desses parasitas está ligado com a sua localização geográfica, porque tem áreas que são muito endêmicas, né? Tem questão de raça, sexo, idade, respostas imunes, dieta, estado nutricional, tudo isso pode influenciar. Tá? Se a resposta imune, dieta, estado nutricional, você já sabe. Idade é por causa da resposta imune, né? Sexo, eu não sei dizer para vocês o porquê que o sexo influencia. Se é mais nos homens, se é mais nas mulheres. A raça também, tá? Bom, é, essas amebas, elas podem também estar associadas a outros micro-organismos. Por exemplo, associada com bactérias. Determinadas bactérias são capazes de potencializar a virulência das cepas de entamoeba histolítica, tá? Por exemplo, Escherichia coli, Enterobacter, Salmonella, Clostridium, Shigella, todas elas são capazes de se associar a esse parasita, principalmente no momento em que ele causa perfuração da parede do intestino. Olha aí, causa perfuração da parede do intestino. Na hora que ele causa essa perfuração da parede do intestino, aí ele pode, né, além de causar uma infecção pelo próprio parasita, a pessoa também pode desenvolver infecções secundárias, né, oportunistas devido à entrada desse parasita. Tá? As principais manifestações clínicas desse parasita, olha só, ele tem a forma assintomática e sintomática. 80 a 90% dos casos são assintomáticos. A pessoa às vezes está com parasita, mas nem sabe. Tá certo? Tá com parasita e nem tem noção que tá com esse parasita. Tá ok? Mas 10 a 20% pode vir a forma sintomática. Aí a forma sintomática tem dois tipos. Tem essa aqui, colite não desentérica, em que a pessoa tem evacuação diária ou não, de 2 ou 4 vezes por dia. As fezes são moles ou pastosas. Pode apresentar muco ou sangue, tá? Desconforto abdominal ou cólicas, muitas dores abdominais, né? E pode ter uma alternância com períodos silenciosos, quer dizer, ele dá uma melhorada e depois acontece de novo. Ele parece que dá uma melhorada e volta de novo. Então ele tem são alternâncias de períodos silenciosos, né? Passa um período sem sentir nada e depois ele acaba sentindo tudo de novo, tá? Essa é a forma não desentérica.
tá certo? E tem a forma desentérica, né, que é a colite amebiana. É a forma mais aguda da doença, tá certo? Evacuação mucossanguinolenta constante, com febres e colites intensas. Aqui eu tenho uma infecção intestinal gravíssima, tá certo? Se eu tenho febre, é porque eu tô com destruição da parede do intestino, tenesmo ou tremores de frio, certo? A região abdominal dói tanto que só o ato da pessoa encostar na região do intestino, né, a região abdominal, todo o intestino se contorce, né, de dor. E evacuações mais de 8 vezes por dia, quer dizer, a pessoa praticamente se desidrata completamente, né? Ela precisa estar sempre aqui se hidratando, tá no soro, tá bebendo água, muita água, né? Porque aqui é gravíssimo o quadro, tá? Então eu tenho uma forma assintomática, que representa de 80 a 90% dos casos, e essas são as formas sintomáticas, né, que representam de 10 a 20% dos casos. A forma não desentérica e a forma desentérica, tá? A desentérica é a pior, tá? Em raros casos, como a gente já comentou antes, ele pode perfurar a parede do intestino grosso e cair na circulação, né? Causar abscessos extrahepáticos, levando a dor, febre, hepatomegalia dolorosa, febre intermitente com calafrios, anorexia e perda de peso. Tá, ok? Em casos mais raros, mas que pode acontecer, essas amebas podem colonizar algumas pleuras, amebíase pleuropulmonar ou pericardites, tá? São raríssimos esses casos, tá certo? A epidemiologia da doença, para vocês verem, meio bilhão de pessoas no mundo são infectadas com entamoeba histolística, tá? Desse grupo, só 10% desenvolve as formas invasivas, as formas desentéricas e que atravessam a parede do intestino, tá? Tudo isso depende da região. Geralmente são muito comuns em regiões tropicais e subtropicais, né, onde a gente vive. E também tudo depende das condições sanitárias e de higiene do local, né, e da pessoa. Profilaxia é muito simples. Lavagem dos alimentos, proteger os alimentos contra moscas, baratas, né? Lavar verduras com 3 gotinhas de iodo é o suficiente para cada litro de água, tá certo? Saneamento básico, exames frequentes, né? Uso de medicação. Existem algumas doenças que podem ser confundidas, né, com a amebíase. É o caso da desinteria bacilar, salmonelose, esquistossomose e a síndrome do colo irritado. Esses quadros aqui podem causar um diagnóstico errado, né, do paciente. Por lâmina, certo? Tem também esses aqui que são mais modernos, ELISA, né, reações de imunofluorescência, radiominíceis, hemaglutinação indireta, tá? Mas o mais barato e que também tem efeito sempre é o da lâmina, observação da lâmina. E tratamento da amebíase, metronidazol, tá certo? Que é dado de graça nos postos de saúde. Tá bom, meninos e meninas? Muito obrigado, tá? Vamos para a próxima. E qualquer dúvida, vamos entrar aí no chat para a gente conversar, tá? Tudo de bom para você.